Olá, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula, né, de revisão. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa aula. Bom, hoje nós vamos revisar a questão dos verbos significativos e os verbos de ligação. E o que são os verbos significativos? Eles são verbos que indicam uma ação, né? Eles podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos ou intransitivos. Aqui nós temos um exemplo. O bombeiro subiu a escada rapidamente. Então, nesse caso aqui, o verbo subir, ele é um exemplo de verbo significativo, ok? E também nós temos os verbos não significativos. E o que são? São verbos que não indicam ação. E eles também podem ser chamados de verbos de ligação. O que eles vão fazer? Eles vão apenas ligar o sujeito a uma característica. E aqui nós temos um exemplo. Meu irmão é trabalhador. Então, nesse caso, o é, né, o verbo ser, no caso, está ligando a qualidade trabalhador ao sujeito, meu irmão, ok? Então, recapitulando, os verbos significativos, eles vão indicar ação. Os verbos não significativos não vão indicar ação. Eles vão apenas ligar, fazer uma ligação entre sujeito e uma qualidade atribuída ao sujeito, ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui de transitividade verbal, porque no início nós falamos sobre verbos significativos, né? E a transitividade verbal faz parte, né, desses verbos significativos. Então, essas particularidades do verbo, e assim, alguns verbos, principalmente os verbos significativos, eles têm a necessidade de um complemento, né? Então, alguns deles. Então, nós vamos ver a transitividade verbal que cada um vai expressar, ok? Primeiro deles é o verbo intransitivo. Esse aqui, ele é diferente por quê? Porque ele já possui o sentido completo, né? Ele não vai precisar de nenhum complemento amparando o verbo, ok? Ele não tem necessidade de complementos verbais, né? Por exemplo, João chegou. É um exemplo de verbo intransitivo, ok? Por quê? Porque João chegou. Nós não precisamos de um complemento, não há uma necessidade de complementar esse verbo, porque ele tem sentido completo, ok? Então, vamos passar. Nós temos também os verbos transitivos, né? Então, eles podem, na verdade, os verbos transitivos, eles precisam de complemento e eles podem ser diretos ou indiretos. Verbo transitivo direto, né? Ele possui um sentido incompleto, como eu acabei de dizer, e ele transmite diretamente a sua ação a outro termo sem o auxílio de uma preposição. Ou seja, o verbo ele vai ser ligado ao seu complemento sem a ajuda de uma preposição, ok? Nós temos aqui um exemplo. Ela tinha um carro. No caso aqui, o verbo ter é um exemplo de VTD, no caso, verbo transitivo direto. Por quê? Aqui nós temos o complemento, um carro, e aqui eles são ligados, mas não tem uma preposição aqui ligando eles. Isso aqui é um artigo indefinido, ok? Então, não é uma preposição, então o tinha, nesse caso, é um verbo transitivo direto, né? E nós temos também o verbo transitivo indireto. E por quê? O que ele expressa, na verdade? Ele possui um sentido incompleto também, assim como o verbo transitivo direto, e ele transmite a sua ação a outro termo por meio de uma preposição. Então, se o verbo transitivo direto, ele liga o verbo, quer dizer, há uma ligação entre verbo e complemento sem o auxílio de uma preposição, então o verbo transitivo indireto terá também a ligação do verbo ao seu complemento, mas com, né, o auxílio de uma preposição, ok? Nós temos aqui um exemplo.
Todos assistiram ao julgamento, entendeu? O verbo assistir, aqui nesse caso, ele indica um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque nós temos o ao. O ao, né, é uma combinação entre a preposição a e o artigo o. E nesse caso, ele funciona aqui como uma preposição. Então, todos assistiram ao julgamento. Nós temos uma ligação entre verbo e complemento por meio de uma preposição, ok? Nós temos a presença aqui da preposição a, tá bom? Então, vamos adiante. E também nós temos os tipos de predicado, né? Nós falamos dos tipos de sujeito, revisamos os tipos de sujeito e agora nós vamos ver os tipos de predicado, né? Nós temos predicado verbal e nominal, né? O que é um predicado verbal? O nome já diz. Quando o verbo da oração é significativo, quando ele indica uma ação, o predicado é chamado de predicado verbal. Como um exemplo aqui. Eu comi pizza ontem. Entendeu? Então, nesse caso aqui, o comer é um verbo significativo, né? O eu é o sujeito, né? E comi pizza ontem é o nosso predicado verbal, porque nós temos um verbo significativo aqui, ok? Nós temos também um tipo de predicado nominal. Então, o que é o predicado nominal? Nesse caso, o verbo, ele não é significativo, vai ter a presença de um verbo que não é significativo, né? No caso, é o verbo de ligação. Ali nós vamos ter a presença de um verbo de ligação, né? Que nós falamos que ele vai fazer a ligação do sujeito ao, né, a sua característica, a sua qualidade. E aqui nós temos um exemplo. Eu permaneci quieta em casa, né? Então, no caso aqui, nós temos o permaneci. O permaneci, no caso, é um verbo de ligação, ok? E o quieta, nesse caso, é uma qualidade, né? É um atributo, na verdade, um estado da pessoa em que ela está agora e que o verbo de ligação vai fazer essa ligação, né? De sujeito ao atributo, ok? E nesse caso aqui, esse atributo, né, quando nós formos fazer uma análise mais sintática, digamos assim, ele é chamado de predicativo do sujeito, justamente por isso, porque a qualidade se refere ao sujeito, então ele é chamado de predicativo. Aqui nós temos o sujeito eu, o verbo de ligação e o nosso predicativo do sujeito, ok? No caso, quieta. Então, predicado verbal, sempre lembre, né? Quando o verbo da oração é significativo, então nós temos um predicado verbal. Agora, um predicado nominal, que vem de nome, ele vai ter a presença de um verbo de ligação, ligando a qualidade ao sujeito, ok? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.